Jornal da CBN Cuiabá. Hoje, todo mundo virtualmente conversando por aqui, Pedro Panó, aqui nosso quadro, você que está acostumado, todas as terças-feiras a gente fala sobre comunicação política com a advogada e consultora política Mariana Bonjour. Diferente de terça-feira passada, quando ela ainda estava levemente triste com o resultado, deu o óbvio, não é mesmo, Mari? O time da virada é o time da virada, não é isso? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui à CBN Cuiabá. Hoje de longe, mas estamos felizes com a conquista. Parabéns por mais um título. Bom dia, tricampeã Camila e tricampeão Pedro. Bom dia, Mari. Estão me ouvindo tranquilo? Sim. Tudo certo. Ah, que bom. A gente está testando aqui na CBN uma nova ferramenta, então vamos lá. Mas bom dia para todos os ouvintes CBN. Hoje feliz, né? Tricampeã paulista. Bem diferente da semana passada. Mas a gente já estava acreditando, né, Camila e Pedro? Palmeiras dá essas emoções pra gente, mas no final das contas dá tudo certo. Já estávamos confiantes que esse título viria mais uma vez. E ontem também, né? Finalmente ele foi eleito o melhor, né, Mari? Precisou ganhar 3 vezes para conquistar também o prêmio de melhor treinador do Paulistão. O Abel é um ícone, né? Vou montar uma estátua dele aqui nessa CBN Cuiabá. Eu brinco, eu falo pro meu noivo que um dos nossos filhos vai chamar Abel. Mas brincadeiras à parte, deu tudo certo. O Endrick também, né, como craque do Paulistão, muito bom. Fica à vontade, então, Mari, mais um bate-papo aqui. Nós vamos ter nessa manhã, fica à vontade para apresentar o nosso convidado, que é que a gente vai discutir ao longo dessa manhã de terça-feira. Bom, hoje aqui com a gente, Rodrigo Nunes, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho enorme. Ele é cientista político formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Há 7 anos atua na construção de estratégias de comunicação em campanhas eleitorais e mandatos, com especial foco na produção de conteúdo, análise de dados e pesquisa de opinião. Foi chefe de gabinete em mandatos no Legislativo, Executivo, coordenador político em organizações do terceiro setor. Já atuou em mais de 10 campanhas, coordenou a estratégia de comunicação da campanha da prefeita Luciele Laurentino e a estratégia na campanha da deputada Tabata Amaral. Ele é coordenador e professor da Escola do Voto, programa de formação de lideranças do PSB na cidade de São Paulo e diretor da empresa Conceito, Estratégia e Comunicação Política. Inclusive, a gente teve a honra de ter o Rodrigo aí em Cuiabá ano passado. Ele, a meu convite, a gente fez um evento, também uma edição da Escola do Voto no PSB de Mato Grosso. E todo mundo ficou encantado com a capacidade técnica, com o conhecimento do Rodrigo, foi ótimo, excelente. E hoje a gente vai falar um pouco aqui de pesquisa eleitoral, que é a especialidade dele, né? E hoje, Rodrigo, eu queria desmistificar um pouco de pesquisa eleitoral. A gente sabe que as pessoas descredibilizam um pouco as pesquisas, a confiança em pesquisa, ela não é muito alta, digamos assim, né? E queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse, né? A gente desse uma contextualização. O que seria uma pesquisa eleitoral para os nossos ouvintes que não têm, né, tanto conhecimento aí, e por que ela é importante no contexto político atual. Bom dia, Rodrigo. Obrigada pela presença no programa. Maravilha. Bom dia, Mariana. Bom dia a toda a equipe da Rádio CBN. Bom dia aos ouvintes. Dizer que estou aqui meio a vários palmeirenses. Eu, como corintiano, não estou muito feliz, mas fico feliz pelos amigos aqui da bancada. Mas prazer estar aqui mais uma vez a convite seu, Mariana. E, enfim, falar de um tema super importante, né? Pesquisa eleitoral, principalmente nos últimos anos no Brasil, vem causando muito debate, né? Muita discussão, sendo colocado em xeque, mas que é um dos instrumentos mais importantes aí, né? Tanto para campanhas quanto para a população como um todo, né? A pesquisa tem um efeito, principalmente a pesquisa quantitativa, né?
que é aquela que a gente vê de intenção de voto, quantos votos um candidato tem, quantos votos outro candidato tem, que a gente acompanha essa corrida, tem um papel fundamental de transparência, né, nesse processo eleitoral. E o que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, né, até por alguns erros de metodologia, surpresas, né, que a gente às vezes encontra ali entre o resultado de uma pesquisa e a eleição, muito questionamento e até teoria da conspiração, né, sobre pesquisa, sobre essa metodologia, mas acho que esse bate-papo aqui, Breno, acho que colocar, né, que sim, a pesquisa tem uma metodologia, é um processo científico, né, que busca, no fim das contas, não prever o futuro, mas dar um diagnóstico sobre como a população tem enxergado esse processo eleitoral, naquele momento temporal que a coleta é feita, né, como pesquisa muitas vezes direciona o debate público e as estratégias dos candidatos. Então, isso tem sido um debate bem importante no Brasil. Para quem está ouvindo, né, e muitas vezes se questiona, né, diz, ó, como é que uma pesquisa que muitas vezes entrevista ali 1.000 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas, pode mostrar a realidade da opinião de uma população. Isso se explica muito pela técnica estatística que é aplicada nesse processo. É feito um processo de amostragem da opinião dessa população muito bem calculado para que a gente tenha ali naquela amostra de 800, 1.000, 1.200 pessoas, né, um grupo representativo do ponto de vista, né, de quantidade de homens e mulheres, de pessoas ali de diferentes faixas etárias, diferentes faixas de renda, diferentes localizações geográficas daquele lugar, de maneira proporcional à população, para que a gente tenha quase que uma mini representação do que é a cidade, o estado ou o país. Eu costumo brincar, Mariana, que toda vez quando a gente vai no médico fazer o exame, a gente vai fazer um exame de sangue, a gente tira um pouquinho ali da amostra do nosso sangue, né? A gente não tira todo o sangue do corpo para a pessoa analisar e se a gente está com alguma enfermidade ali, alguma patologia. A pesquisa é quase dessa mesma forma, né? Não precisa entrevistar a população como um todo, desde que a gente pegue um extrato representativo, pegue um recorte representativo dessa população, porque o método estatístico já nos dá suficiente segurança para dar essa inferência que a gente chama. Né? O que é essa inferência, no fim das contas? É a gente tirar uma conclusão a partir dessa pequena amostra. Então, você pega aí, por mais de todo o debate, a discussão que a gente tem, um estudo que foi feito entre 2013 e 2014, em relação a pesquisas para a eleição presidencial, cerca de 91, 92% das pesquisas acertam esse resultado. Então, o que a gente muitas vezes encontra ali é a minoria das pesquisas, que, às vezes por um erro metodológico, ou até mesmo por uma mudança do movimento eleitoral ali de última hora, acaba tendo uma discrepância ali, o que a pesquisa apresenta e o que o resultado, né, no fim das contas, da eleição apresenta. Então, acho que para iniciar um pouco desse bate-papo, acho que a gente falar um pouco de como a metodologia funciona, mas também mostrar que, apesar da discussão recente, as pesquisas ainda são um excelente instrumento aí para a gente medir a realidade e ter uma previsibilidade, né, de como vai funcionar o processo eleitoral, tanto para o eleitorado quanto para as campanhas, os marqueteiros e candidatos. E, Rodrigo, me tira uma dúvida, até também acho que também deve ser uma dúvida geral dos nossos ouvintes, em relação a essa amostragem, quando você vai selecionar, né, a quantidade de pessoas que você vai entrevistar, ou a porcentagem de homens, mulheres, ou escolhe os bairros ali exatamente que você vai.
como que funciona? Você usa os dados, por exemplo, do IBGE, né? São dados oficiais que você tem, e aí proporcionalmente, né? Ah, se a cidade tem mais mulher, você pega, né? Eu entendo que deva ser assim, pego tantos por cento de mulher, ou o bairro é populoso, então proporcionalmente eu pego mais entrevistados desse bairro, né? É mais ou menos assim que funciona. Exato, exato. Que tem duas etapas, dentro desse processo de amostragem que a gente chama, né, que é esse primeiro que você descreveu, que a gente tem todos os dados aí do IBGE sobre a distribuição dessa população, né? Então, no fim das contas, é como os dados do censo, aquela analogia que eu falei do sangue, né? O universo total dessa população. Então, a gente sabe ali quantos por cento são mulheres, quantos por cento são jovens de 16 a 24, né? De 25 a 34, e de aí por diante. Então, a gente tem essa porcentagem por faixas etárias, por gênero, por escolaridade, por renda, e até por local, né? De onde essa pessoa, onde o domicílio, né? Onde a pessoa reside ali no mapa da cidade. Então, no fim das contas, o que a gente faz é desenhar essa amostra representativa. Então, o aplicador, quando vai em campo, ele sabe que vai ter que entrevistar tantos por cento de mulheres, determinados locais que são sorteados, né, previamente, então, de maneira proporcional. Então, digamos que uma cidade tenha quatro, quatro zonas, né, macrozonas, assim, zona norte, sul, leste e oeste. Isso, proporcionalmente, a população também está dividida, né, 20% em um, 25% em outro, 30% em outro. Enfim, a amostra vai ter que representar de maneira fidedigna, né, o que o censo está trazendo ali. E o que o papel do pesquisador, no fim das contas, dentro desse espelho, basicamente, que a gente conta, é fazer um processo que a gente chama de randomização. O que é essa randomização? Todas as pessoas, de maneira mais, a grosso modo, precisam ter a mesma chance de serem entrevistadas dentro desses critérios que a gente estabelece. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, muitas vezes acontece, até é uma coisa mais técnica, né? O aplicador que está em campo, aplicando a pesquisa, tem um viés, é o que a gente chama até uma tendência de entrevistar mais mulheres. Então, vai lá no fim do dia, ele falou muito mais mulheres do que deveria ter falado. Se não tem esse processo anterior, né, de amostragem, da gente saber a quantidade de mulheres, no fim das contas, a pesquisa pode ser induzida a um erro, porque a opinião das mulheres pode tendenciar mais a um candidato do que a outro. Então, fazer essa pré-seleção antes, né, de como a gente vai dividir a população dessa amostra e orientar, né, que a gente chama através de cotas, né? Cada aplicador vai com uma cota ali, né? Precisa entrevistar 5 mulheres, 4 homens, 2 têm que ser de 16 a 24 anos, né? Enfim, isso é um processo que, vamos dizer assim, o padrão ouro para a realização da pesquisa precisa seguir esse modelo. E aí tem uma série de vertentes hoje, né? Você tem a pesquisa presencial domiciliar, né? Que é quando a pessoa vai lá, bate na porta da casa da pessoa em entrevista. Você tem a pesquisa de ponto de fluxo, que basicamente é você colocar o pesquisador ali no fluxo de maior população, né, que está circulando no comércio, uma avenida e pontos diversos para entrevistar as pessoas na rua. E agora as diversas modalidades que você tem também de pesquisa telefônica, que tem sido cada vez mais uma tendência aqui no Brasil, principalmente para eleições, né, de presidente, de governador, mas que também está abrindo esse campo agora também para campanhas à prefeitura, que é o pleito que a gente tem agora esse ano. Rodrigo, quando você fala dessa questão da escolha ali para os perfis, aí fala sobre escolaridade, renda, todas as pesquisas se utilizam, né, dessas perguntas, né?
Mas a gente já escutou, por exemplo, alguma coisa sobre, deu uma diferença, mas em razão do método que o Instituto utiliza. Você até citou ali uma questão, né? Uma coisa é você ligar para alguém no conforto da casa ou bater lá, e outra coisa é você entrevistar alguém num ponto de ônibus, numa situação movimentada. A depender do método utilizado, a pesquisa tende a sofrer algum tipo de, vamos dizer, erro ou diferença de números em relação a outro instituto? Sem sombra de dúvidas. A pesquisa, como eu disse, né, é um método probabilístico. Então, a depender do universo que você está investigando ali, né, das opções que você vai ter para entrevistar as pessoas, você vai ter, né, efeitos, né, e amostras ali também sensivelmente diferentes. Então, vou dar o exemplo da eleição passada. Né? As pesquisas telefônicas tiveram muito mais êxito de capturar ali o eleitor que dizia votar no ex-presidente Jair Bolsonaro do que as pesquisas presenciais. E aí tem uma série de explicações para isso. Né? A primeira coisa é a questão da renda. O eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro ele tinha uma renda levemente mais alta. Então, essa pessoa normalmente mora em prédios. Então, você não tem nem como acessar ela circulando na rua e é muito mais difícil do pesquisador bater na porta da casa dessa pessoa. Sim. Ele vai ter que interfonar. Então, o telefone, a pesquisa telefônica, ela rompe um pouco essa barreira. Do mesmo modo que o contrário também é verdade. As pessoas de mais baixa renda, de menor escolaridade, têm dificuldade ainda com esse instrumento. Apesar de que os resultados que a gente teve na última eleição mostram que, pelo menos para as eleições presidenciais, a gente consegue ver que existe uma maturidade já, uma robustez nesse método, que já tirou muito da desconfiança que tinha até antes da eleição. Acho que foi uma vitória importante aí da metodologia das pesquisas telefônicas em relação à última eleição nesse sentido. Rodrigo, Mari, o Rodrigo vai falando, vai surgindo algumas dúvidas aqui, né? Sobre um ponto que você destacou ali, Rodrigo, por exemplo, o determinado pesquisador, ele precisa encontrar um público ali específico para que ele possa, né, fazer a sua pesquisa, enfim. Aí você citou ali, por exemplo, o pesquisador X, ele precisa de entrevistar tantas mulheres, com a faixa etária ali, por exemplo, entre 20 e 25 anos, e aí a gente vai lembrando algumas situações que foram comuns também nas últimas eleições. Muita gente falava assim: o fulano veio me pesquisar, mas aí veio fazer uma pesquisa comigo, mas aí quando eu falei, sei lá, a minha idade, onde ele morava, ele não quis mais. Então, isso ali, essa pesquisa tá comprada, né? A gente não pode confiar. Eu falei determinada coisa, ele já desistiu de mim. Como é que funciona isso na prática? Ele faz uma pesquisa prévia para saber se ele continua ou não? Ou ele faz essa pesquisa, vai até o final e aí isso pode ser descartado depois? É uma curiosidade que me surgiu aqui. Acontecem as duas coisas. Depende muito da lógica do instituto. Alguns institutos fazem as perguntas que a gente chama, né, que são perguntas de filtro, que é essa, escolaridade, idade, renda, no começo, até para poder direcionar se continua a pesquisa ou não, Entendi. né? Então, normalmente você vai ter uma pesquisa em cidades, tem região metropolitana, você tem a primeira pergunta que é: você vota na cidade? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa trabalha naquela cidade, mas vota em outra. Então, a partir desse momento, a pesquisa já encerra. Não faz sentido prosseguir com o questionário, porque aquela pessoa não faz parte daquele universo que vai ser estudado. E a mesma coisa pode acontecer com essas perguntas de filtro. O que acontece é que muitas vezes alguns institutos têm essa prática de não levar até o final a entrevista, outros fazem a entrevista até o final e fazem o que a gente chama de ponderação. Então, por exemplo, se no fim das contas a pesquisa teve ali 2% a menos de jovens, a gente usa de uma técnica estatística chamada de ponderação, que é para dar um peso um pouco maior a esse resultado
no que diz respeito à opinião dessas pessoas, né? Então, tem um cálculo estatístico que a gente usa para dar um peso a mais e ficar quase que equivalente ali em relação à proporção. Mas, normalmente, o que acontece é seguir o campo à risca. Então, os aplicadores que já são treinados para fazer isso, no olho eles já meio que sabem, assim, aquela pessoa tem mais ou menos entre essa e essa idade, né? Procura já pessoas, né, mais com uma certa idade ou mais jovem, a depender da necessidade que ele tem ali da amostra dele. Perfeito. Mari, agora já 9h29, acho que tá chegando a hora da gente fazer aquela pausa por aqui, tá, Pedro Panoc? Me conta aí. Dá tempo de mais uma Dá pergunta. tempo? Então fica à vontade, Mari. Pode ser que a gente te interrompa em algum momento, mas fica à vontade aí para seguir o nosso bate-papo. Tranquilo. Uma coisa que eu sempre me pergunto, Rodrigo, é em relação ao risco das pesquisas influenciarem o comportamento do eleitor. Então, como que isso pode ser mitigado, né? Se a gente já sabe, por exemplo, essa campanha agora é municipal, já tem muita gente soltando pesquisas, né? Então, o quanto isso influencia, né, o eleitor mais para frente? Isso é uma grande polêmica, inclusive, dentro da ciência política. Não tem muitos estudos assim, determinantes para medir a quantidade desse efeito, direto ou indireto, mas o que é consenso é que, de fato, existe uma influência nesse voto. A gente não consegue medir o quanto é isso, mas especificamente em eleições mais acirradas, uma pesquisa pode ser determinante para definir o resultado da eleição. A gente tem dois efeitos que são mais ou menos muito famosos na ciência política, né? Que é o que ficou muito famoso na mídia agora, que é o voto estratégico, né? O voto útil, que é quando você escolhe um voto ali baseado nas chances de eleição ou de segundo turno de um candidato, e não necessariamente nas suas convicções ali. E paralelo a isso é o voto de veto, né? De você votar num candidato porque não quer que o outro ganhe. São mecanismos ali que a gente chama de voto estratégico que o eleitor usa para definir sua escolha, no fim das contas. E aí você tem duas vertentes nesse sentido. Uma vertente de que a pesquisa é importante porque dá transparência e informação para o eleitor tomar a sua decisão mais estratégica, né? Então, influencia meu voto porque eu quero que aquele não ganhe. E se você não tivesse a pesquisa, o eleitor não tinha essa opção. Mas também tem outro Rodrigo, lado, né? Que é muita. Oi. agora sim eu vou precisar te interromper um pouquinho, desculpa, mas o repórter CBN nos chama para uma pausa obrigatória. A gente Perfeito. volta logo em seguida para terminar de responder esse questionamento da Mari. É bem rápido. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, 9 de abril de 2024, pós-feriado de aniversário de Cuiabá. Cá estamos no nosso quadro Comunicação Política com a Mari Bonjour, que é advogada, consultora política. Hoje falando um pouquinho sobre pesquisa eleitoral e tendo como convidado o Rodrigo Nunes, que é cientista político e expert quando a gente fala em pesquisa. Rodrigo, a gente precisou te interromper ali por conta do repórter CBN, mas vamos dar uma recapitulada aqui. A Mari trazia um questionamento, né, sobre o poder de influência das pesquisas e você já estava apresentando alguns pontos pra gente. E me corrija aí se eu tiver captado errado a mensagem, mas você falava sobre o voto útil, né, que é aquele quando o eleitor não quer desperdiçar o voto, vou votar naquele que tá na frente. E o voto de veto, né? O outro que você falava, é isso? Vou votar no fulano porque eu não quero que o Beltrano ganhe. Então eu queria que você desse continuidade aí também no raciocínio. Desculpa mais uma vez interrompê-lo, mas fica à vontade para trazer aí esses detalhes para nossa audiência. Imagina. Tomando um pouco essa discussão, né? Acho que é um pouco o que a gente já discutiu, né? Então, esses dois efeitos ficaram bem famosos aí. O que tem uma discussão é o tamanho desse efeito, né? Isso é 2, 3, 4, 5 ou 10% de opinião pública que muda de acordo com esse tipo de pesquisa ou de informação. Antes, quando a gente tinha financiamento privado, quando a Justiça Eleitoral permitia que empresas financiassem campanhas, a gente tinha um efeito bem robusto
e que foi identificado aí por alguns atores da ciência política, que esse crescimento em pesquisa aumentava, vamos dizer assim, o ânimo e a disposição de empresas a doarem a essas campanhas. Então, você tem um efeito no resultado meio indireto, porque se a campanha tem mais recurso, tem mais doador, vai ter mais fôlego para ir para a rua pedir voto, vai crescer na pesquisa também. Vai ter um efeito aí positivo. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue medir hoje, né, com financiamento público de campanhas, mas, evidentemente, isso é um efeito que se estende também para a questão das alianças políticas, para a questão do ânimo, né, da própria eleição. Então, sem sombra de dúvidas, Mariana e os demais colegas e ouvintes, as pesquisas têm um papel fundamental e decisivo, sim, na hora de definir mesmo o resultado final de uma eleição. Vou confessar, Mari, antes de você trazer o próximo questionamento, que eu fiz um voto de veto, tá? Na última De eleição. rebelde. Não vou dizer para que lado, vocês que lutem para descobrir, mas votei em um pro outro não ganhar. Não disse para quem. Mari, fica à vontade aí para seguir. Daqui a pouquinho eu trago também questionamento dos nossos ouvintes por aqui. E de um lado, né, Rodrigo, a gente conversando, muita gente fala muito sobre a pesquisa qualitativa, que é o que todo mundo conhece, né? Saber quem está na frente, quem está atrás. Mas, assim, falando por um lado também, até do meu lado de profissional da comunicação, a importância das pesquisas das pesquisas qualitativas, perdão, até eu fiz confusão aqui. Sempre quando eu começo para trabalhar, principalmente numa pré-campanha e campanha, eu não sou entendida de pesquisa como o Rodrigo, mas eu friso a importância da gente contratar uma pesquisa quali para entender, né, como que é. Eu vou pedir para o Rodrigo explicar um pouco como funciona uma pesquisa qualitativa, mas a gente escolhe grupos específicos, né, agora eleição municipal aí no município, para entender como as pessoas pensam, não necessariamente em quem ela quer votar, né, para saber quem está na frente, mas entender um pouco ideias, né, o que que ela espera de um próximo prefeito, se é mais um sentimento de continuidade do que já está tendo ou não, ela precisa de uma mudança, até para a gente conseguir montar ali um plano de governo, né, entender como está o sentimento da população municipal para trazer as propostas bem condizentes à necessidade ali do momento, do cenário, né, Rodrigo? Então, essa pesquisa faz total importância para o meu trabalho na comunicação, né, guiando mesmo quais vai ser as ações, os planejamentos, de acordo com o pensamento do eleitor local. Então, queria que você explicasse um pouquinho a importância da pesquisa Quali e como que ela funciona na prática. Perfeito. Essa questão é crucial, Mariana, que todo mundo fala muito da pesquisa quantitativa, que é o que aparece no jornal, né? É o que é aqueles números, né? A estatística que é atrativa, aqueles gráficos bonitos. Mas a pesquisa que, na minha opinião, nesse momento aqui é a mais fundamental é a qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela, diferente da quantitativa, ela vai buscar, como Mariana muito bem disse aí, os porquês dessas opiniões, né? Então, você tem lá 10% vota em fulaninho, 20% rejeita fulaninho. Mas de onde vem isso? Qual é o porquê? Qual é o sentimento? Quais são os argumentos que estão por trás disso? O que é que motiva essa rejeição ou aprovação? Quem vai responder isso é a pesquisa qualitativa. E, como o nome já sugere, ela busca menos quantidade e mais qualidade nessa informação. Então, normalmente, a pesquisa mais famosa são as pesquisas de grupo focal. Você seleciona ali recortes específicos da população. Então, mulheres de 30 a 40 anos desempregadas. É feito um processo de recrutamento e aí você faz uma dinâmica que ali dura uma hora e meia de discussão com essas mulheres dentro de um roteiro ali mais pré-estabelecido, onde você vai perguntar sobre o sentimento delas em relação à eleição, nesse exemplo, né, como Mariana trouxe, se é de mudança, se é de continuidade, como é que elas enxergam a gestão, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos.
quais são os pontos positivos e negativos dos candidatos. Então, tudo isso você vai extraindo, você coloca vídeos, imagens, né? Você vai botar lá o vídeo, vai saber se o político fala bem, fala mal, o que é que ele transmite para você, qual é o sentimento. São dentro dessas pesquisas que as grandes estratégias saem, que elas aparecem, no fim das contas. Então, eu dei um exemplo aqui de um grupo, que seria de um grupo aí de mulheres, né? Mas imagine que numa pesquisa qualitativa você faz 10, 15 grupos com diferentes perfis para entender a opinião desses grupos, né? E procurar um pouco do porquê por trás desses números que a pesquisa qualitativa muitas vezes traz. Agora, Bruno, Rodrigo. desculpa, onde é que eu tirei Bruno, não sei. Rodrigo, você citou essa importância da pesquisa qualitativa, né? A Mari fez esse questionamento. A gente acompanha, né? No decorrer do processo eleitoral, se faz 3, 4 pesquisas. Na sua opinião, qual que é a importância dessa frequência de pesquisa? Na sua experiência, 2, 3, 4, ou a depender dos números, vai ser necessário também fazer outras pesquisas, até porque, uma vez com essas informações, a direção ou a orientação do partido deve levar em consideração esses números. Qual que é o ideal do ponto de vista de pesquisa qualitativa? Uma inicialmente, uma a depender também dos números que se apresentem antes do processo eleitoral em si. Tem um número que podemos falar, citar como ok, esse é satisfatório? Vai depender um pouco da escala que a campanha tem. Vamos considerar aí uma campanha de uma cidade média. O ideal de pesquisas qualitativas é você fazer uma pesquisa de diagnóstico agora, que é para você ter todo o cenário, identificar quais são os sentimentos, emoções, argumentos, os principais atores que podem estar aí dentro da eleição, né, seus pontos fortes e fracos. Uma segunda pesquisa de pré-campanha, e aí já mais para validar a comunicação, validar a estratégia que já foi feita a partir desse diagnóstico, ali um pouco testar material de campanha, de TV, de apresentação, de material impresso, tudo isso você consegue testar antes da eleição. E aí, a depender do pleito, né? Se é uma cidade que tem televisão, debate, é importante fazer sempre ali pós-debate ou durante os próprios debates. Uhum. Existem campanhas que montam grupos para acompanhar em tempo real os debates. E aí entender o que é que teve apelo, o que é que não teve apelo. Mas, do ponto de vista ideal, acho que uma campanha média, duas pesquisas, perdão, qualitativas agora. E aí, durante o decorrer da campanha, vai depender muito dessa necessidade, Uhum. da complexidade do cenário. Quantitativa, pesquisa grande em capital, basicamente todo dia. Pesquisa interna, né, que a gente chama de tracking, que é acompanhar diariamente, né, esses movimentos. Aí você me diz, e pesquisa registrada, né, para fora? Eu acho que no Brasil tem um exagero, tá? Uhum. De pesquisas registradas. A gente teve na eleição presidencial aí, dia sim também, tinha pesquisa nova na rua e era o mesmo cenário, basicamente. Uhum. Não se mexia. Você tinha ali Bolsonaro, Lula, era o mesmo cenário. A depender da metodologia, ficava aquela confusão de resultados, né? Em quem que eu confio, o que é que eu olho, qual a pesquisa é confiável. E um pouco também, assim, da discussão pública, né? Porque, assim, o jeito de ler a pesquisa, né? Às vezes você pega a pesquisa ali, o candidato oscilou 1% para cima. Aí você já vai, não, fulano cresceu. Não, variou dentro da margem de erro. Uhum. Tá igual.
Mas essa necessidade excessiva de fazer pesquisa todo dia e divulgar todo dia, é uma coisa que eu acho que é muito mania de brasileiro. Não é uma coisa Mari, tem muito um, comum no mundo. Tem uma pergunta aqui, dentro um pouquinho disso que o Rodrigo falou, então já vou aproveitar para emendar. É um questionamento da Maria José. Sempre ouço falar sobre a margem de erro, mas não sei exatamente do que se trata. É possível manipular essa margem de erro para beneficiar um ou outro candidato? Questionamento da Maria José por aqui, Rodrigo. Maravilha. A margem de erro é a margem de segurança do processo estatístico mesmo. Então, por exemplo, a depender do tamanho dessa amostra que eu vou ter margem de erro maior ou menor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma pesquisa para uma cidade com 100 mil habitantes, eu vou ter que fazer aí pelo menos 400 a 500 entrevistas para ter uma margem de erro aí segura, de pelo menos 3%, chutando aqui de cabeça. Mas se eu quiser ter uma amostra mais precisa, para eu ter uma margem de erro ali de 2%, 1,5%, eu vou precisar aumentar essa amostra e, consequentemente, a pesquisa também fica mais cara. Então, eu vou para uma amostra de 1.200, 1.000 pessoas. Só que tem uma questão que então, quer dizer, quanto maior o número da amostra, melhor, sim e não ao mesmo tempo. O que acontece? Vai depender de como essa amostra foi coletada, ou seja, se ela está bem balanceada ou não, dentro daqueles critérios que eu falei, e também tem um limite, tá? Por exemplo, tem uma coisa na estatística que se chama lei dos grandes números, que é o seguinte: uma moeda tem um cara e coroa. Você tem ali 50% de chance de dar cara ou de dar coroa. Se eu jogar ela 10 vezes, pode ser que ela dê 6 vezes cara e 4 vezes coroa. Se eu jogar ela 100 vezes, cada vez mais que eu for jogando ali, esse número vai chegando perto da probabilidade real, que é 50-50. Vai chegar a um determinado número que, se eu posso jogar 300 vezes mais, essa estatística não vai alterar. Para manipular a margem de erro para favorecer um candidato ou outro, normalmente a margem de erro serve para todos. Então, não tem um benefício ali para um candidato ou outro. O que pode ser feito para distorcer uma pesquisa é o desbalanceamento dessa amostra. Então, entrevistar mais mulheres do que homens, ou pessoas de uma escolaridade mais alta do que outra, porque a tendência do eleitorado está concentrada em alguns estratos dessa população. Então, isso pode influenciar o resultado da pesquisa. 9h50. Mari, fica à vontade aí para trazer mais questionamentos. Não sei se a gente está caminhando para a reta final ainda não. Hoje falando sobre pesquisa eleitoral, recebendo o Rodrigo Nunes, ele que é cientista político e conhece muito desse universo. Mari está distante hoje da Eu, gente, eu nos recebi, abandonou. hoje eu tô em Brasília. Mas uma pergunta que eu tinha recebido, Rodrigo, e é engraçado que eu já ouvi mais de uma pessoa comentando isso. Ah, mas eu nunca na minha vida inteira participei de uma pesquisa eleitoral, né? E isso assim argumentando para descredibilizar, como se É. assim, olha, nunca ouvi, nunca me Se me ouviram, né? entrevistaram, Como que então. essa pesquisa pode ser fidedigna, exatamente, né? E aí eu ainda teve uma vez que uma tia minha falou, eu não acredito em pesquisa eleitoral. Nunca me pesquisaram e aí eu estava refletindo sobre uma coisa que o Rodrigo falou. Mas é uma pessoa que mora em prédio, não tem como, né, chegar até ela, não anda na rua e só por telefone mesmo, né? E às vezes a gente dá sorte. Eu, pela primeira vez em 28 anos, eu participei de uma pesquisa por telefone, me ligaram faz umas 3 semanas para saber sobre a Prefeitura de Cuiabá, né? Então, isso pela primeira vez. Aí eu queria até que você explicasse um pouco isso, porque as pessoas ficam, nossa, mas não me representa a minha voz, né? Não está sendo ali ouvida nessa pesquisa. E é muito o que você falou, né? Não tem como, se fosse fazer de todo mundo, inviabilizaria uma pesquisa. Seria uma eleição de fato, né? Então é isso que vai a inteligência aí de vocês em pesquisa para fazer uma amostragem correta que proporcionalmente, né, represente o que de fato é a população local
para que tenha uma margem de erro aí menor, o menor possível. Pessoas que aparecem com esse questionamento, quer dizer, se você não necessariamente foi entrevistado, mas uma pessoa com seu perfil com certeza foi entrevistada e consta lá na pesquisa. Então, mais ou menos com a sua idade, mais ou menos com a sua escolaridade, com renda e com opiniões, às vezes, muitas vezes, até parecidas a nível individual. O que é importante nesse processo de pesquisa é que o nível da resposta individual, ou seja, a resposta de uma pessoa específica, ela tem um efeito quase nulo no resultado geral da pesquisa. Porque o que importa, de fato, é esse coletivo de pessoas que é entrevistado. E a pesquisa telefônica, como você disse, né, é o que hoje a gente tem visto que tem essa adequação melhor para identificar e coletar alguns públicos. Nas eleições americanas, quando Donald Trump ganhou a primeira eleição, você tinha um problema que era as pessoas tinham vergonha de dizer que votavam para o Trump na pesquisa. Porque ali na face a face tinha um constrangimento social de dizer que votava nele. Tinha um voto envergonhado. E no telefone isso não tinha, porque era a pessoa e o telefone ali teclando. Então, até para a diminuição desse efeito do erro humano, entre aspas, né, a pesquisa telefônica tem que se mostrado muito efetiva para chegar num resultado melhor. Então, tanto de encontrar pessoas quanto de tirar o constrangimento que muitas vezes a pessoa tem ali de dizer que vota em determinado candidato ou de expressar determinada opinião. Então, a depender de quem está ali fazendo a pesquisa, pode ser que haja até uma indução, as pessoas sejam realmente induzidas a responder de acordo com o desejado. Isso, no institutos sérios, né, pesquisas, né, com aplicadores treinados, todo o trabalho é feito para tirar esse efeito humano. Mas pensando em institutos que podem ter outra intenção, você pode fazer a metodologia completamente correta e no aplicador ali você pode o jeito que pergunta, a entonação que pergunta, a ordem que ele apresenta os candidatos, por isso que a gente sempre coloca, né, pesquisas que têm um padrão, sempre coloca um disco com o nome dos candidatos e apresentam o disco, né? Você faz, ó, entre esses candidatos, quem você votaria? Porque você não dá ordem de preferência para falar primeiro o nome de uma pessoa, segundo outro, terceiro outro. A pessoa vai meio que olhar ali aleatoriamente, que é um disco que tem os nomes ali que não estão ordenados. Então, todos esses efeitos, eles podem gerar um tendenciamento na pesquisa. Então, no fim das contas, é a metodologia, é o fator humano aí que é o maior desafio. Uma última dúvida que eu tenho aqui, Rodrigo, é em relação ao tempo, né? Tem um padrão ali, por exemplo, fiz a pesquisa, porque a gente observa, pelo menos assim, nessa época, né, de mais próximo à campanha eleitoral, fiz ali a pesquisa, sei lá, 2, 3 dias atrás e já divulgo. Ou fiz ontem e já divulgo hoje. O mais recomendado é já divulgar imediatamente após a coleta desses dados? O que é que acontece? Para fazer o registro de pesquisa, você tem um prazo para registrar que ela vai acontecer. Então, você no sistema do TSE tem que subir toda a metodologia, já dizer quando vai ser o campo, quando as pessoas vão ser entrevistadas, para você poder ter o registro dessa pesquisa validado. Então, o TSE faz todo esse cuidado, porque metodologicamente, se a pesquisa tiver problema, ela não vai para a rua. Certo. Então, tem tudo isso. Quando esse registro acontece, é antes até do campo. O que é que acontece? Essa pesquisa é uma fotografia de momento. Então, eu fiz a pesquisa, sei lá, no dia 8 e 9. Eu já tenho que fazer o registro lá atrás. No dia 10 eu já tenho a divulgação disso. Porque vai que no dia 10 acontece um escândalo, tem uma fala fora de tom, tem uma coisa que muda o cenário ali.
pesquisa já perdeu sentido, Entendi. porque ela estava vendo aquele retrato de momento específico. Não sei se a Por gente isso que a tem gente mais fala alguma que nunca vê pergunta futuro. aí, Cami. A Cami controla as perguntas da rádio, Não, tem mas já alguns caminhando. questionamentos Tem? que surgiram aqui, mas basicamente o Rodrigo já foi respondendo Já aqui foi em meio às respondendo, nossas perfeito. perguntas, então acho que o pessoal já E está aí, contemplado. beleza. Não sei se Pedro também tem algum questionamento, mas caminhando aí para o final, Rodrigo, eu queria que você só explicasse essa questão de que, né? Agora a gente sempre fala que o cidadão médio ele não está tão interessado com política. Então a gente vê que numa pesquisa, o número de indecisos, de pessoas que realmente não sabem em quem vai votar, é muito grande, né? Então, assim, eu acredito que uma pesquisa quantitativa ela é muito mais fidedigna, mais no período eleitoral mesmo, quando está mais aquecido, as pessoas sabem quem são os candidatos, já estão começando a ter propaganda eleitoral, sabem um pouco, né, as propostas, conhecem um pouco mais cada candidato. Então, você acha que as pessoas têm que levar em consideração já essas pesquisas em pré-campanha, ou muda muito, ou mais ou menos segue no mesmo parâmetro? Basicamente, para a estratégia, são duas informações que são importantes. Nível de conhecimento dos candidatos, ou seja, tem a pergunta lá, você conhece bem, conhece pouco, só de ouvir falar, ou não conhece de jeito nenhum. Isso é importante entender o nível de conhecimento desses candidatos e o nível de rejeição. Se poderia votar, votaria com certeza ou não votaria de jeito nenhum. O cruzamento dessas duas informações vão nos mostrar o potencial que esse candidato tem para crescer ou para estacionar. Digamos que tem um candidato que é muito conhecido e muito rejeitado. Dificilmente essa pessoa vai crescer. Agora, uma candidatura que é desconhecida e com pouca rejeição, tem mais margem para crescimento. Então, essas são as variáveis mais importantes hoje de ser analisadas. Intenção de voto é como a Mari falou. Você pega as perguntas espontâneas, que é quando você pergunta em quem você vai votar e não dá as opções, 70, 60% das pessoas ainda não tem essa resposta convicta. Então, o cenário ainda vai mudar muito. No fim das contas, quem tem vantagem agora é quem já é mais conhecido. Então, quando as pessoas são induzidas a responder dentro de um leque de nomes, vão responder àqueles que são mais conhecidos, não necessariamente dentro de uma avaliação criteriosa ali dos candidatos, que isso acontece justamente na eleição. Nesse sentido, tem até um caso recente em São Paulo, onde a Marina Helena aparece, né, como tendo 7%, e há uma possibilidade, é o que a pesquisa diz, dela ter sido confundida com a ministra Marina Silva, né? Isso foi um caso curioso recente, né? Que todas as outras pesquisas ela pontuava ali com 2, 3%, e não teve nenhum fato entre essas e a pesquisa que ela apareceu com 7%. Então, muitas vezes é essa dinâmica de como perguntou. Você coloca lá, você votaria na Marina Helena, Não a disse pessoa qual a não sabe Marina, quem né? é. Então, ela pode haver essa confusão dos nomes. Rodrigo, eu vou pedir pra gente dar uma pausa rapidinho, que o repórter tá chamando, aí a gente volta pra você se despedir com tranquilidade, tudo bem? Pedir pra você ficar só mais uns minutinhos pra que a gente não precise interrompê-lo, mas é bem rápido, a gente volta pra gente encerrar, tá bom? De volta aqui na CBN Cuiabá, seguramos a Mari Bonjour por aqui mais uns minutinhos e também o Rodrigo Nunes, porque veio o repórter CBN, não ia dar tempo de todo mundo se despedir com tranquilidade, mas agora sim, Mari, fica à vontade para dar um tchau para nossa audiência. Não sei se você tem mais algum ponto para comentar e também já agradecer imensamente ao Rodrigo por estar aqui conosco compartilhando um tema que rende tantos debates, né? Principalmente em ano eleitoral, muita gente fala: "Ah, eu não confio em pesquisa", o outro fica louco para responder, outro fica louco aguardando o resultado. Então, obrigada por compartilhar conosco aí algumas curiosidades quando a gente fala desse assunto e obrigada, Mari, mais uma vez também. Obrigada, Cami, obrigada, Pedro, a todos os ouvintes e agradecer especialmente nosso convidado de hoje. Muito obrigada, Rodrigo, por estar esse tempo aqui com a gente, ensinando um pouco sobre e respondendo nossas dúvidas sobre pesquisa eleitoral.
te agradecer e falar para você deixar aqui suas redes sociais, fazer propaganda também, do que as pessoas quiserem acompanhar você. E muito obrigada, foi ótimo, viu? Eu que agradeço demais, Mariana, Camila, Pedro, todos os ouvintes aqui da Rádio CBN. Para quem quiser ainda fazer esse debate que é um pouco chato, técnico, mas tão importante, que é de pesquisa, pode me encontrar lá no Instagram, no arroba rnunes.br e no site www.rodrigonunesbr.com. Lá a gente sempre está falando sobre pesquisa, comentando assuntos, né, das eleições aí de 2024. Então, encontro vocês por lá também. Agradecer demais a oportunidade e foi um prazer enorme participar com vocês. Esse sotaque é da onde mesmo, Rodrigo? A Mari acho que falou no começo, eu esqueci. Sou de Pernambuco. Pernambuco, ó, tá pertinho de você. O Breno Pereira tá sempre aqui conosco. Ele é de Petrolina e falou assim: um abraço, parabéns, Mari, por mais uma entrevista sensacional. Muito bom ouvir, acompanhar aí essa entrevista esclarecedora. Tá mandando um abraço aqui pra você também. Tá mais perto aí de você do que da gente, o Breno. Tá perto. Não, nem tão É, pertinho, que nem eu já estava tão. no sertão. Mas falando aqui de Mato Grosso, ele tá mais perto de ti, né? É, com certeza. Obrigada, então, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada ao Breno também tá aqui nessa nossa companhia. E Mari, terça-feira estamos por aqui, Mari? Obrigada, gente. Até terça que vem, presencialmente ao lado de Camila e de Pedro, com um convidado super especial, já adiantando para a gente falar um pouquinho de comunicação de governo. Muito obrigada mais uma vez, gente. Terça-feira, então, a gente tem esse novo encontro. Comunicação política, sempre a partir das 9 horas, agora 10h09. Vamos despedir da Mari e do Rodrigo e vamos direto para o Momento do Esporte, que Pedro Lima já está por aqui. Momento do Esporte. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Com Pedro Lima. Dez horas e 11 minutinhos, terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Pedro Lima tá na área, com primeira mão. Bom dia, Pedro Lima. Bom dia, Camila, Thaisa, Panoc e Anderson, nosso grupo aqui da CBN Cuiabá. Bom dia aos ouvintes. Terça-feira boleira, né? Vocês acham que não tem futebol, mas tem. Muito bom estar de volta, né? Depois de um fim de semana prolongado. E primeiro quero parabenizar o Cuiabá, né? Pelo título estadual, tetracampeonato consecutivo pela primeira vez. 13º título, passou o CEOV, passou o Operário Varziagrandense da Thaisa. Agora é o segundo maior campeão do estado, atrás do Misto, que tem 24 títulos. E também parabenizar a União por toda a festa, toda a torcida que compareceu ao Lutero, a esse time imponente, né, que foi dentro de casa. Não conseguiu apenas ganhar do Cuiabá, né, que é muito complicado. Time com maior investimento, maior estrutura, elenco, né, bem mais preparado para competições de grande nível. Então acho que o Colorado fez bonito mais uma vez.